Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2. Leiamos o verso de número 22, Efésios 2, 22. Efésios capítulo 2, verso 22. Diz assim a Escritura: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos ler todos juntos? No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, chegou a hora do Senhor falar objetivamente ao nosso coração por meio de Tua palavra santa e inspirada. Pedimos, ó Deus, portanto, que o mesmo Espírito que a inspirou seja o mesmo, ó Deus, a traduzi-la à nossa mente e aplicá-la ao nosso coração. Precisamos tanto, ó Deus, do ensino, da instrução da Tua palavra, verdadeiro alimento para a nossa alma. Isto para que nós Te sirvamos melhor, com integridade de vida. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que grande bênção significa ser templo de Deus. Paulo tem discorrido sobre isso em boa parte aqui do capítulo 2. Temos visto que a obra realizada por Cristo, bem como a fundação da igreja, que foi recorrente no ministério dos apóstolos e dos profetas, são irreversíveis. São obras consumadas e que não podem ser jamais anuladas. O que Jesus realizou na cruz, a salvação, bem como o ministério apostólico, dando origem à igreja, não podem ser revertidos, não podem ser desfeitos. A Igreja de Cristo existe e existirá até a sua volta como uma realidade irremovível. Vimos que o fato de sermos templo do Espírito Santo de Deus garante a nós também a própria união com Cristo, que é a pedra angular do seu fundamento. Estamos indissoluvelmente ligados a Cristo, exatamente porque Ele é a principal pedra do alicerce, a pedra angular, a mais importante pedra do fundamento e a pedra que dá formato, a pedra que determina o próprio edifício. Além disso, o fato de sermos todos nós partes desse edifício torna-nos então parte uns dos outros também. Estamos ligados uns aos outros de uma forma inseparável. Estamos assim integrados uns aos outros na solidez das paredes que compõem esse templo espiritual, essa parede que está sendo construída pelo próprio Deus. Por fim, vimos que o fato do templo estar em plena construção, o fato deste templo ainda mostrar-se inacabado, não impede a habitação presente de Deus. Deus já habita este templo que está em franco processo de construção. E isso, meus irmãos, porque enquanto as construções humanas são sempre abrigo, é para isso que um homem constrói alguma coisa, para abrigo, Deus não precisa se abrigar de nada ou de ninguém. Por isso, ainda em franca construção, o templo já é habitação de Deus. O templo já é plenamente habitado pelo nosso Senhor. Hoje, continuaremos a falar desse assunto da edificação do templo, que é o fechamento de toda essa argumentação, conforme está no verso 22 que lemos hoje. É curioso, meus irmãos, que Paulo, neste verso que expomos hoje, ele fala da edificação do templo, mas precisamos entender o que ele está pensando. Quando nós concebemos isso, quando nós pensamos numa construção, imaginamos esta construção nos moldes dos construtores dos nossos dias, conforme o que eles fazem, ou seja, lança-se o alicerce,
E então pedra sobre pedra vão sendo colocadas e as paredes vão se constituindo. E certamente é isso que Paulo tem em mente no início. Mas tomando emprestada a figura que Pedro utiliza, somos pedras vivas de um templo espiritual onde Deus habita. Esta figura, ela corrobora isto, uma figura que espelha o método de construção usual conforme os homens constroem. Significa dizer, nesse sentido, que a construção desse templo espiritual denota a vocação, o chamado, a conversão de cada eleito. À medida que os eleitos vão sendo convertidos, chamados, esse templo vai sendo constituído. Mas uma pedra espiritual é colocada à medida que um eleito é chamado, é convertido. Nessa ideia, o templo só se consumará quando o último eleito for convertido, na iminência, no momento da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, meus irmãos, percebam isso, não é nesse sentido coletivo que Paulo está a falar aqui no verso 22. Esse templo espiritual, muito diferente de edifícios construídos por mãos humanas, ele cresce também na individualidade. Cada pedra também está em construção. É como se ele dissesse que essas pedras também crescem, ou quem sabe essas pedras também alcançam o seu grau máximo de solidez. Reparem no que diz o apóstolo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. E isso, meus irmãos, é fascinante. A igreja não cresce apenas em número, cresce também em qualidade, na medida em que cada um de nós se torna mais consagrado a Deus, mais maduro, mais santo. Parece que as paredes, dessa forma, ficam talvez mais resistentes, mais rijas. Esse templo espiritual é formado apenas de eleitos, compreendidos no seu correto sentido bíblico. Um eleito jamais perde a salvação. Pensando na figura do templo espiritual, se um crente perdesse a salvação já uma vez colocado como pedra na parede, causaria um desabamento. Simples assim. A parede perderia sua necessária solidez e viria abaixo, sem a integração necessária entre as pedras. Notem, meus irmãos, que o crescimento espiritual de cada um de nós é um efeito não apenas requerido, não apenas necessário para fazer parte desse templo de Deus, mas é um resultado necessário. O eleito, meus irmãos, é um crente verdadeiro. E como crente verdadeiro jamais perde a sua salvação, jamais apostatará da fé. Uma vez colocado na parede, estará eternamente unido a Cristo, de quem ele recebe toda a força, tudo o que é necessário para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Basta mudarmos para outra figura utilizada por Cristo, quando diz: eu sou a videira e vós os ramos. Diz o apóstolo João em seu evangelho: se estamos assim ligados a ele, a Jesus Cristo, recebemos constantemente tudo o que é necessário para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. A salvação desabrochará em nós, e isto para frutificar aquilo que é agradável ao nosso Senhor. Fazer parte desse templo espiritual, causa nosso crescimento individual, consagração, serviço. No entanto, devemos também reparar que o aspecto coletivo não pode ainda assim ser abandonado. Todos nós crescemos como templo, sem dúvida. Todos nós crescemos na vida com Deus, mas indissoluvelmente unidos uns aos outros. E essa, meus irmãos, é uma ênfase que o apóstolo Paulo coloca aqui. A fé é uma experiência que se origina indiscutivelmente na individualidade.
Falando-se de uma forma objetiva e estrita, não existe conversão coletiva. Podem haver várias conversões em um mesmo momento, em um mesmo lugar, mas não uma única conversão para todos, cada um tem a sua. É um encontro pessoal, um encontro solitário com Cristo. Mas a fé verdadeira é exercida necessariamente na coletividade. Ela é vivida, ela é desenvolvida em conjunto, que é a própria igreja. Uma vez, meus irmãos, verdadeiramente convertidos, fazemos parte uns dos outros, estamos integrados em um único corpo como seus membros, somos pedras espirituais de paredes espirituais. Quando compreendemos isso, duas coisas devem ser destacadas. Há progressos espirituais diferentes. Não há como explicar exatamente a velocidade com que a vida espiritual de um crente cresce. Vários fatores, sem dúvida alguma, interagem na vida espiritual de alguém e que determinam então qual é a velocidade do seu desenvolvimento. Além da própria experiência da conversão, por exemplo, se foi em meio ao drama ou se ocorreu em um momento de relativa tranquilidade, interferem ainda nesta velocidade a idade da própria pessoa, o ambiente cotidiano dela, como família, escola, trabalho, o que ela enfrenta nisso, seu ambiente cultural específico, sua saúde, problemas e pecados passados. Há tanta coisa que interfere no desenvolvimento espiritual de um crente. Por isso, meus irmãos, cada vida é única. Também sua experiência de conversão e crescimento. Cada pedra do templo espiritual amadurece, enrijece mais e mais à medida de tempo próprio e necessário, determinado por todos os fatores que compõem a sua vida. Além disso, devemos considerar também a nossa responsabilidade coletiva. Uma vez que faço parte do templo espiritual, tenho que ter a consciência de amar, honrar e respeitar, trabalhar em prol desse edifício por causa do proprietário. Além do proprietário, tenho que entender que eu e os meus irmãos somos esse próprio edifício. Isso significa dizer, isso implica que se eu amo a Cristo, amo a sua igreja. Se eu honro e respeito a Cristo, honro e respeito sua igreja. Se eu amo, honro e respeito a igreja por ser de Cristo, quem é a igreja de Cristo? Então amo, honro e respeito meus irmãos. Notem como não pode haver o exercício de fé egoísta. Não pode existir uma fé meramente individual, o exercício de uma fé destacada de todos os demais. É a contramão da verdadeira espiritualidade. É a dinâmica dos 10 mandamentos. Notem, onde a primeira tábua da lei fala do amor que nós devemos consagrar ao Senhor, e a segunda tábua do amor que devo ao meu próximo. É a mesma necessária dinâmica do grande mandamento, que é um resumo da lei: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não há como amar a Deus e não amar a meu irmão. As duas coisas são como uma única coisa, as duas faces da mesma moeda. Quando juntamos essas duas ideias, a diferente velocidade do crescimento, do desenvolvimento espiritual de cada um, e a responsabilidade coletiva resultante de ser um salvo, então entendemos algo que possivelmente está na mente de Paulo como resultado direto. Ora, o diferente progresso espiritual de cada crente imporá dificuldades. Muitas vezes haverá essas dificuldades entre os crentes.
por causa de imaturidades, por causa de pecados. E aliados, meus irmãos, aos pecados, além da imaturidade, dos pecados que são, vamos dizer, gerados naturalmente por corações pecadores, por mais consagrados que sejam, exigirão de mim, exigirão de você o desenvolvimento espiritual suficiente para poder tratá-los, para saber lidar com os problemas do meu irmão, daquele que está a meu lado. É preciso perceber o destaque que dá o apóstolo à construção constante. Ele diz: estais sendo edificados. Estamos em pleno processo de construção, diz ele. A cada momento estamos sendo construídos como igreja, como templo espiritual, não apenas completando o número dos eleitos, como nós já falamos, não apenas na individualidade, na consagração pessoal e no conhecimento de Deus, mas também, meus irmãos, no relacionamento coletivo entre nós, na vida de igreja, no auxílio mútuo, na comunhão dos irmãos. E tudo isso no meio das inevitáveis desavenças que surgirão vez por outra por causa dos pecados que não podem ser erradicados enquanto ainda somos pecadores. É esse o edifício onde Deus mora, diz o apóstolo Paulo. Edifício não feito por mãos humanas, constantemente em construção e para nossa bênção, pelo próprio construtor que é Deus. Assim, não combata a vontade latente em seu coração. Se você é um crente verdadeiro, está em seu coração essa vontade latente de estar junto com seus irmãos, no culto que é prestado ao Senhor, em cada momento de igreja. Se você ama a Cristo, você ama a sua igreja. Simples assim. O que você deve combater é o espírito egoísta, o espírito individualista que tomou conta de nossa época. Estar junto é básico para servir. Se somos chamados a servir uns aos outros, como fazer isso à distância? Não há terceirização de serviço no reino de Deus. Não posso ser templo sozinho. Eu sou templo junto com meus irmãos. Assim, considere a beleza de sua vida como eleito de Deus. Ame, respeite e honre a igreja com sua vida. Mas lembre-se que isso implica amar, respeitar e honrar a Cristo antes e acima de tudo. Aquele que ama, respeita e honra ao Senhor Jesus Cristo, ama, respeita e honra a sua igreja. Dedicar-se à igreja sinceramente é dedicar-se sinceramente a Cristo. Não combata, portanto, meus irmãos, esta vontade latente de estar junto com seus irmãos. Desenvolva em você mais e mais a alegria, a satisfação de ser igreja, a abençoada igreja de Cristo, onde o Espírito Santo, o próprio Deus, habita. Mesmo quando houver problemas entre vós, entre todos nós, ainda que haja dificuldades de relacionamento, trabalhe para corrigir, cresça com ela. Desenvolva a fé, trabalhe para o crescimento de seu irmão e para o seu próprio crescimento. É o templo do Espírito Santo de Deus, a igreja de Cristo que está sendo construída. Somos passivos. Deus está trabalhando em nossa vida para tudo isso, em cada experiência. Somos passivos. Não quer dizer que isto vai ser um ato mágico. À medida que nos consagrarmos a Deus, buscarmos a Deus em sua palavra, termos momentos de oração, então, mediante as experiências, Deus construirá a nossa vida
mesmo na lide diária, no nosso trabalho, em qualquer situação, nós somos igreja e estamos sendo construídos por Deus a cada momento. É o Espírito Santo de Deus que já habita em nós. Meus irmãos, que verdade belíssima, magnífica é aquilo que Paulo está dizendo. A nossa responsabilidade é buscar a Deus em nossos lares e dar vazão a este sentimento de igreja que está em nosso coração, uma vez que somos crentes verdadeiros. Amamos a Cristo, amamos sua igreja e servimos a Cristo, servimos a igreja, servimos o reino a cada e em cada momento, cada lugar que estamos. Esse é o papel do crente, essa é a bênção da vida cristã, ser filho, mesmo no meio de um mundo de trevas, mas como expressão do nosso amor a Deus. Somos templo onde quer que estejamos. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.